Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Vemos aqui para darmos continuidade ao estudo do primeiro trimestre de 2025. Neste, estamos estudando sobre Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Já estudamos a lição de número 1, que teve como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Já estudamos a lição de número 2, que teve como título Somos Cristãos. E hoje estudaremos juntos a lição de número 3, que tem como título A Encarnação do Verbo. Desde já eu peço a você que deixe o seu like e que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, para que eles também tenham contato com este assunto tão importante, para que eles também acessem esta aula e assim aprendam um pouco mais sobre a encarnação do Verbo, uma das doutrinas bíblicas que é muito combatida pelas heresias que se apresentam hoje com uma nova roupagem. Dito isso, nós queremos orar ao Senhor para iniciarmos a nossa aula. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez, através deste canal, transmitir a teus filhos o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, desta lição, da lição de número 3. Assim, Pai, venha nos iluminar, para que tudo que falarmos seja para edificação daqueles que ouvirem, e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, vamos começar então com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 1, versículo 14, o versículo que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repetindo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14. Vamos então à nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Repetindo, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Vamos, pois, à leitura bíblica em classe, que se encontra em 3 textos escritos pelo apóstolo João. 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 3, capítulo 4, versículo 1 a 3, e 2ª Epístola Universal de João, versículo 7. Vamos, pois, a esta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e esse que está já no mundo. Último versículo: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: elencar as heresias que negam
a corporeidade de Cristo. Segundo objetivo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Terceiro e último objetivo, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Estes, pois, são os nossos objetivos. Vamos então à introdução da nossa aula e sempre lembramos neste momento para que você tenha à sua mão uma canetinha para fazer as suas anotações, tenha à sua mão a revista da Escola Bíblica Dominical e bem próximo de você um exemplar da Palavra de Deus para que você possa de fato estudar e preparar a lição para ministrar em sala de aula, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. Introdução da nossa lição diz assim: vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, ou seja, dizer e mostrar que ele é Deus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Jesus foi, durante a sua permanência nessa terra, 100% Deus e 100% homem. Isto é algo que muitos ainda questionam, mas o fato é que nós temos versículos bíblicos que provam a sua divindade. Por exemplo, quando ele perdoou pecados, quando ele repreendeu o mar, quando ele repreendeu os demônios. Quem poderia fazer aquilo? Somente Deus pode perdoar pecados. Somente Deus tem poder sobre a natureza. Por outro lado, Jesus Cristo teve fome, teve sede. Jesus Cristo dormiu, ou seja, mostrou que ele também era humano, 100% Deus, 100% homem. Entretanto, desde os primórdios da igreja, muitas heresias surgiram a respeito da sua divindade e a respeito da sua humanidade. E isso gerou vários conflitos, e esses conflitos foram levados para os concílios, e estas ideias foram completamente derrubadas, e a igreja cristã professa um Cristo que é 100% Deus e 100% homem. Eu trouxe para você algumas dessas ideias que surgiram no início da igreja e daqui a pouquinho você verá isso numa tela. Vamos então ao primeiro tópico da lição: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Heresias que negam a corporeidade de Cristo é o primeiro tópico da lição. Antes, porém, do primeiro subtópico, eu trouxe para você uma tela especial que pode ajudar você, meu caro professor, a entender as ideias, os conceitos acerca da natureza de Cristo ou das naturezas de Cristo que surgiram já no primeiro século. Assim que a igreja iniciou a sua trajetória, logo surgiram também as ideias contrárias, as heresias, as interpretações puramente humanas a respeito da natureza divina e humana do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui uma relação de pensamentos, de conceitos, e vamos ler para você. Talvez você vai identificar alguns destes conceitos em algumas seitas. Isso veremos durante esta aula e aulas posteriores. Primeiro, nós temos o arianismo. Considera Cristo como um ser elevado, negando sua divindade como a do Deus Pai. Isso nós temos defendido até hoje pelas testemunhas de Jeová. Depois nós temos o ebionismo, que negava a natureza divina de Cristo, considerando-o um simples homem. Depois nós temos o serentianismo, pregava não haver duas naturezas em Cristo, senão a partir do batismo. Depois nós temos o apolinarianismo, que admitia que Jesus tinha duas partes humanas, negando que ele tivesse alma humana. Depois temos o nestorianismo, negava a natureza das duas naturezas humana e divina de Jesus, fazendo dele duas pessoas. Eutiquianismo também afirmava que as duas naturezas de Cristo se uniam numa só, sendo predominantemente divina. E por último, o que será estudado nesta lição, docetismo, negava a realidade do corpo de Cristo, julgando que sua natureza não podia estar ligada à carne, que segundo sua ideia
é essencialmente má. Portanto, nossa lição se concentrará nas ideias dos docetistas, daqueles que defendem o docetismo, a ideia de que o corpo de Jesus Cristo não poderia ser real. Para ele ser Deus, ser divino, ele não poderia ter um corpo real. É a ideia do docetismo e isso está ainda nos nossos dias se espalhando por muitas religiões e é isso que iremos aprender nesta lição. Continuando, vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico. O que é docetismo? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consistia em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Eu trouxe algo adicional para você, meu amado irmão. O docetismo acreditava que Jesus Cristo era um espectro. Logo, este, apesar de ter uma aparência humana, não possuía carne e nem sangue. Aí nós começamos a entender o que o apóstolo João escreveu quando ele disse que aquele que diz que Jesus Cristo não veio em carne não é de Deus. É o espírito do anticristo, ou seja, é ideia contrária à realidade do corpo de Jesus, tão necessário para que ele morresse por nós e assim se oferecesse pelos nossos pecados para redimir o homem do seu pecado. Antecedentes do gnosticismo acreditavam que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão e que sua crucificação teria sido apenas aparente. Já o segundo subtópico do primeiro tópico, ele tem esse título: o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Porém, neste subtópico, nós não temos a resposta a essa pergunta. Na verdade, o que temos é a reafirmação do que nós defendemos através da palavra de Deus. Veja só, diz assim a nossa revista: os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. Isso nós já vimos aqui na tela anterior, quando trouxe para você esse conteúdo adicional que mostra o que eles pensavam a respeito do Senhor Jesus Cristo. Continuando, diz assim a nossa revista: o nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão e Ana. Ou seja, aqui o comentarista ele colocou a relação do Senhor Jesus Cristo com seres humanos. Ele teve uma família, ele teve amigos, ele teve primos, ele teve pai adotivo e teve mãe, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, mas Maria o recebeu em seu ventre de forma miraculosa. Jesus teve vizinhos, primos, ou seja, Jesus teve uma relação com outras pessoas como um ser humano normal. Isso mostra que Jesus Cristo tinha um corpo humano, sim. Ele era humano, sim, e não apenas um espectro, e não apenas um fantasma, ou uma aparência de coisa real sem ser real. Isso é o que o docetismo defendia. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E o menino crescia, diz a palavra do Senhor. Ou seja, ele teve um desenvolvimento normal, como toda criança, adolescente e jovem. Chegou à idade adulta e chegou à cruz para morrer por nós, e para isso ele teve sim um corpo humano. Continuando, o que os principais docetas diziam sobre Jesus? Muito bem, temos aqui citados Cerinto, Saturnino e Marcião. Esses docetas, ou seja, homens que defendiam o docetismo, eles tinham ideias que divergiam um pouco um do outro, mas que tinha como fundamento a mesma ideia, a ideia de que Jesus Cristo não tinha um corpo real. Diz assim a nossa revista: 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Primeiro, Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo, é claro, por ser doceta. Ele foi
contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Aí, irmãos, tem algo que eu acrescentei para você entender melhor. Na interpretação de Cerinto, o Espírito de Cristo veio a Jesus, olha isso, o Espírito de Cristo, ou seja, do Messias, do enviado por Deus, como estava prometido no Antigo Testamento. O Espírito do Cristo, do Messias, veio a Jesus no momento do seu batismo, guiando-lhe em todo o seu ministério, mas abandonou-o momentos antes da sua crucificação. Ou seja, Cerinto defendia que o batismo determinou a mudança de Jesus para Jesus Cristo. E antes de morrer, o Cristo se afasta de Jesus e apenas o Jesus morre na cruz. Ideia de Cerinto. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus Cristo nasceu, mencionando até mesmo o local, em Belém da Judéia, e época, no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Ou seja, meus irmãos, a realidade do corpo de Cristo, a realidade da vida de Cristo aqui na Terra, também tem amparo histórico. E veremos aqui nesta lição ainda alguns historiadores que falaram acerca da realidade da vida terrena humana do Senhor Jesus Cristo. Vamos então à sinopse da primeira parte da lição. Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Repetindo, Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Vamos ao segundo tópico da lição, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, ou seja, a afirmação de que Jesus realmente teve um corpo físico. Repetindo, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus é o segundo tópico da lição. Vamos então ao primeiro subtópico do segundo tópico, o que era desde o princípio. Corrija na sua revista, meu amado irmão, na sua revista está João, capítulo 1, versículo 1, mas o correto é primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Isso está na página 21 da revista do Professor. Portanto, o que era desde o princípio, 1 João, capítulo 1, versículo 1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus, ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus, diz assim o nosso comentarista. Vale a pena falar algo sobre isso. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos. Vejam que esses três evangelistas escreveram para povos. Entretanto, João escreveu para a igreja. João escreveu para a igreja. E nós temos um versículo que é o versículo-chave para entender o Evangelho de João. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus, pois, operou, também em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, o apóstolo João escreveu para a igreja que já estava sendo atacada pelas ideias docetistas, pelas ideias do gnosticismo. Por isso o Evangelho de João é citado nesta revista como uma interpretação de Jesus. É dizer, quem era Jesus? Jesus era o Filho de Deus. E como Filho de Deus, esse evangelho mostra
que ele se fez carne e habitou entre nós, como nós vemos no início do Evangelho de João. Portanto, é preciso entender essa diferença. Mateus, Marcos, Lucas, eles foram escritos para povos, para que eles conhecessem quem era Jesus. Já o Evangelho de João foi escrito para a igreja, para que a igreja resistisse às ideias gnósticas e às ideias dos docetistas e outras ideias e conceitos que surgiram, como apresentamos já nesta aula. Continuando, a expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho, que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia antes da criação. Continuando, mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Ou seja, o Verbo se fez carne, sim. Para que ficasse mais nítida ainda esta verdade, ele habitou entre nós, ele esteve entre nós e ele foi visto por outras pessoas. Ora, isto mostra que a realidade da vida e do corpo do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz esse versículo em duas versões. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, na NVT, na nova versão transformadora, diz assim: assim a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Assim está escrito na versão NVT. Portanto, a palavra de Deus reafirma que Cristo é o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Continuando, segundo subtópico do segundo tópico, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é reforçar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Lembre-se de João capítulo 20, versículo 27, quando Tomé duvidou que o Senhor Jesus Cristo tivesse estado entre os apóstolos. E esse versículo diz o seguinte: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé tocou no Senhor Jesus Cristo ressurreto. Continuando, veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Continuando, vamos ao terceiro subtópico do segundo tópico: uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta, ou seja, que defendia o docetismo. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece e de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia. Pois, se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação, como Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 15.
Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Irmãos, diante de uma heresia, nós devemos ser firmes, devemos ser contundentes, devemos falar com autoridade e repreender o erro, porque a verdade deve prevalecer sempre. Vamos à sinopse dessa segunda parte da lição. Os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. Repetindo, os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. Vamos, portanto, ao último tópico da lição, como essas heresias se revelam hoje. Veremos então como a heresia trazida pelo docetismo no princípio da história da igreja se revela hoje em algumas seitas e heresias. Vamos ao primeiro subtópico do terceiro tópico. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores, ou seja, é o ensino moderno do docetismo. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Temos isso no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. E seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Eu trouxe para você um trecho que está no livro de apoio, que faz parte do Journal of Discourses, isto é, Jornal de Discursos, que é uma publicação oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como é conhecida a Igreja de Mormons. Olha o que diz esse texto, meus amados irmãos. Quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o Pai o havia gerado em sua própria semelhança. Não foi gerado pelo Espírito Santo, diz esse texto escrito pelos mormons. Não foi gerado pelo Espírito Santo. E quem é o Pai? Ele é o primeiro da família humana. Jesus, nosso irmão mais velho, foi gerado na carne pelo mesmo indivíduo que estava no Jardim do Éden, que é o nosso Pai no céu. Lembrem, eles alertam no final desse texto, lembrem agora, desde este tempo em diante, e para sempre, dizem os mormons, que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que descerá sobre ti, disse o anjo para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Continuando, segundo subtópico do terceiro tópico, quanto à morte e ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo, dizendo que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Nas notas explicativas de rodapé das edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou
dentre os mortos. Eu trouxe para você também, do livro de apoio, o texto do Alcorão, que não está na nossa revista, mas você pode buscar, meu querido professor, no livro de apoio. Diz assim o Alcorão: por certo, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Alá. Ora, eles não o mataram nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. E, por certo, os que discrepam a seu respeito estão em dúvida acerca disso. Eles não têm ciência alguma disso, senão conjecturas que seguem, e não o mataram seguramente. Irmãos amados, tomemos cuidado com as heresias que se apresentam com uma nova aparência. Jesus Cristo morreu sim, ressuscitou, está vivo e muito em breve regressará para buscar a sua igreja. Terceiro subtópico do terceiro tópico: confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio Josefo, historiador judeu que viveu de 37 a 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, que viveu de 55 a 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Amém. Então nós temos a comprovação histórica, não somente bíblica, mas também histórica, da morte do Senhor Jesus Cristo. Morreu porque verdadeiramente tinha um corpo humano, mas ressuscitou após 3 dias e está na glória, aguardando o grande momento de vir buscar a sua igreja, e assim estaremos para sempre com ele. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo como ele é puro. Sinopse da última parte da lição: a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Repetindo, a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Vamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. As expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e, pela justiça de Deus, tinha de ser vencido por um ser humano. Por isso Jesus se encarnou. Fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Esse trecho final desta conclusão me lembra Romanos capítulo 8, versículo 3, que diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ele venceu o pecado, ele condenou o pecado. E, para fazer isto, ele teve que se encarnar. Ele teve que se tornar homem e sofrer na cruz pelo meu e pelo teu pecado, meu amado irmão que me ouve neste momento. Não perca a 4ª lição do primeiro trimestre de 2025, que será estudada na próxima semana, que tem como título Deus é Triuno. Vamos falar da doutrina da Trindade. Recentemente temos muitas ideias contrárias, como o unicismo e outras que são combatidas pela palavra de Deus, mas muitos, desviando-se da verdade, tornando-se heréticos, estão pregando que Deus não é trino. Temos versículos sagrados que mostram, que comprovam que
Deus é triuno e isso veremos na próxima lição. Eu espero você aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Até a próxima aula e não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs. A você que ficou comigo até esse último instante, receba o meu abraço, o abraço do seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Amém e amém.